Oi, Tati, me chamo Duda e acho a minha história um pouco complicada. Mas digamos que foi a minha meia história de amor que começou quando eu tinha 16 anos de idade. Foi nessa época que eu já idealizava na minha cabeça como seria o meu primeiro namorado e como seria ter ao meu lado alguém que me amasse de verdade. Tudo começou no dia em que eu vi o Cláudio pela primeira vez. Os meus pais trabalharam um tempo com a família dele e certa vez fui acompanhar a minha mãe quando ele apareceu por lá. Naquele momento, meu coração disparou e eu senti uma coisa que nunca havia sentido antes. Fiquei olhando para ele e não consegui apagar dos meus pensamentos a imagem daquele belo rosto. E é claro que eu tive que comentar com a minha mãe. Ai, mãe, que moço bonito, não é? Ah, deixa de bobagem, menina. Esse rapaz não serve pra você. Apesar do que minha mãe havia falado, eu senti no meu coração que aquele era o grande amor que eu tanto sonhava. No outro dia, fui pro colégio e foi aí que eu me lembrei que a irmã do Cláudio era minha amiga no Facebook. Então eu corri para fazer uma busca para achar ele de qualquer jeito. Eu não sabia o nome dele, até que finalmente encontrei uma foto dos dois juntos. Naquele momento meu coração bateu tão forte, mas tão forte. Aí eu tratei logo de enviar para ele uma solicitação de amizade. Na noite seguinte, o Cláudio aceitou e logo em seguida me enviou uma mensagem. Tá aceita, linda. A mensagem dele não tinha nada demais, mas eu fiquei toda boba e encantada. E provavelmente, a partir daquele momento, eu já estava apaixonada. Eu falava do Cláudio para todo mundo e não via a hora de contar para ele o que eu sentia. Começamos a conversar todos os dias. Só que o Cláudio morava em outra cidade, mas estava morando na minha cidade temporariamente. Conversar com ele parecia a realização de um sonho. Até que um belo dia eu resolvi abrir o jogo e contar o que eu tinha feito para encontrá-lo no Facebook, além de falar, claro, sobre os meus sentimentos. Eu não tinha nenhuma experiência com relacionamentos e para mim, se eu nunca dissesse nada, como é que ele ia saber? Então eu resolvi arriscar. E não é que deu certo. Um dia depois, o Cláudio me convidou para sair e eu aceitei. Só que o nosso encontro não deu certo, porque uma semana depois, ele voltou para a cidade dele e eu fiquei sonhando com o dia da volta dele. Durante um ano, a gente ligava um para o outro, fazíamos planos e mesmo sem ter nos encontrado pessoalmente, tínhamos uma ligação muito forte. Até que no fim do ano, ele voltou. Oi, meu amor, tudo bem? Eu tô de volta na cidade e queria muito passar a virada do ano com você. Eu estava de férias do colégio e, sem saber que ele estava vindo, fui para um sítio com os meus pais e não tinha como voltar para a cidade. Poxa, por que você não me avisou antes, meu amor? Eu não estou na cidade. Se eu soubesse que você viria, eu teria ficado. Tá tudo bem, meu amor. Paciência, paciência. Eu queria que fosse surpresa, mas como você não está aqui, eu vou passar a virada em casa mesmo. Naquela noite, vi no Facebook que o Cláudio não ficou em casa, como havia me falado. Ele tinha passado a virada numa festa com as amigas e as primas dele. E até aí eu não sabia que uma dessas primas era uma tal de Márcia. E já já vocês vão entender a importância dela nessa história. Eu achei melhor não dizer nada sobre o fato dele não ter ficado em casa. Afinal, nós já tínhamos marcado de nos encontrar assim que eu voltasse do sítio. E no dia tão esperado, eu estava toda feliz, me arrumei toda e fiquei esperando ele vir me buscar. Só que meia hora antes do combinado, eu recebi uma mensagem. Oi, Duda, me desculpa. Não vai dar pra gente se ver hoje. Eu tô cheio de compromissos pra resolver.
Será que a gente pode marcar para a próxima semana? Eu fiquei super triste, frustrada mesmo. Afinal, era para ser o nosso primeiro encontro. Mas fui obrigada a concordar. Ia fazer o quê? Mas aí o Cláudio foi adiando o nosso encontro de semana para semana, até que ele desapareceu. Confesso que eu comecei a me sentir enganada, mas eu não queria acreditar. Fiquei triste, mas deixei para lá. Um mês depois, ele me avisou que tinha voltado para a cidade dele e eu fiquei arrasada, imaginando que eu não tinha nenhuma importância para ele. Eu nunca tinha amado ninguém na vida. E pelo Cláudio eu sentia um turbilhão de emoções. E na minha cabeça a gente tinha um relacionamento. Mas é claro que eu estava enganada. Porque o Cláudio já tinha outra. Ele estava com a prima dele, a Márcia. Só que eu ainda não sabia. E só descobri porque numa manhã de maio, minha mãe foi receber um pagamento na casa da mãe dele e voltou com a novidade. Oi, mãe, você foi receber? Fui sim, filha. Por quê? Tá tudo bem com eles lá? Com o Cláudio? Eu nunca mais soube dele. O Cláudio? Parece que ele tá viajando com a namorada, a Márcia. A Márcia, namorada do Cláudio? É, inclusive ela tá grávida dele, sabia? A mãe dele tá toda feliz com a chegada do neto. Neto, mãe? Grávida? Duda, você tem alguma coisa com ele? Se tiver, pode terminar. Eu te avisei desde o começo que esse rapaz não ia te fazer nada bem. Eu olhei para minha mãe e não acreditei. Nunca desconfiei das desculpas que ele inventava para não me encontrar. Foi então que tudo fez sentido. Os nossos encontros nunca haviam dado certo, porque o Cláudio já estava com a Márcia, desde a virada do ano. E o pior, ela estava grávida dele. Naquela noite eu só queria ficar sozinha e me acabar de tanto chorar. Mas eu precisava tirar aquela história limpa. E mandei uma mensagem para ele que me confirmou toda a verdade. E aquilo foi como uma facada no meu peito, sabe? Quantas vezes ele me prometia tantas coisas e falava o quanto queria estar comigo. O Cláudio era o primeiro homem pelo qual eu havia me apaixonado. E eu, que era uma menina inteligente, passei a ter um péssimo desempenho no colégio. Passei a desobedecer os meus pais e não aceitava nada que as pessoas próximas a mim me aconselhavam. Comecei até a beber e virei uma jovem revoltada. Você acredita? Eu enchi o Facebook de indiretas e não me importava mais com nada. Cheguei até a ter o início de uma depressão e ansiedade de tanta tristeza que eu sentia. Tudo que ele fez me transformou naquilo, mas eu tive que seguir. O tempo passou e no mês de setembro, ele resolveu me procurar dizendo que tinha terminado o namoro. Passei vários dias sem responder. E por mais que eu soubesse que não deveria dar uma chance, o meu coração pedia o oposto. E depois de muita insistência, eu acabei aceitando aquele pedido de desculpas, porque eu ainda o amava. E finalmente deu certo. Começamos a nos encontrar. No primeiro dia a gente relembrou muita coisa e depois ele me beijou. Foi muito bom. Na verdade, foi mágico. Pelo menos ali, naquele momento. Nos nossos encontros, tocávamos violão juntos, íamos a vários lugares. Ele me pegava em casa, de carro, e saíamos direto. Era como se tudo realmente estivesse dando certo. E continuamos juntos por mais ou menos uns 4 meses, que foram inesquecíveis. Até tudo começar a desmoronar outra vez. Em uma noite eu fui buscar a minha irmã no trabalho e foi então que eu vi o carro dele em frente à casa da Márcia e descobri que ele tinha voltado com ela.
Na verdade, acho que ele nunca tinha deixado de estar com ela. O Cláudio só tinha me enganado, como sempre fez. Então conversei com algumas pessoas próximas a ele e essas pessoas me confirmaram tudo. Ele realmente nunca tinha terminado. Dessa vez não disse nada e dias depois ele me convidou para passar um fim de semana fora da cidade. Mas eu não aguentei ficar calada e mandei um áudio enorme para ele no WhatsApp. Olha, Cláudio, você era o homem que eu havia sonhado para mim. Eu te amei, viu? Te amei mesmo sem você dizer que me amava. Mas eu não vou me prestar ao papel de ser a sua amante. E por mais que você negue, eu já sei de toda a verdade. Eu sei que o seu filho tá para nascer. Então cuida dele. E cuida dela também. E todo o sentimento que eu tenho por você, eu vou tentar destruir pouco a pouco. Você mentiu demais para mim. E eu que sempre te perdoei, estou cansada. Eu vou seguir a minha vida. E eu espero que você faça o mesmo com a sua. Seja feliz. Porque eu também vou tentar ser. O Cláudio ainda tentou se justificar, insistiu. Mas eu não falei mais nada. E não falei mais com ele. Hoje, aos 23 anos, ainda não encontrei alguém que me fizesse sentir o que eu senti por ele. E pelo que sei, ele continua com a Márcia. Inclusive, eles tiveram outro filho. Às vezes ainda me lembro de tudo que vivemos. Mas acho que foi uma paixão que eu acreditei ser amor. E dei chances demais para algo que jamais daria certo. Apesar dos pesares, agradeço a Deus por tudo, porque, de alguma forma, estou melhor do que já estive um dia. Estou estudando para me tornar uma boa advogada e pouco a pouco vou realizando os meus sonhos e matando aquele sentimento que eu alimentei por alguém que não merecia. A verdade é que eu nunca me senti amada, mas ainda bem que eu tenho o apoio e o carinho da minha família. Espero um dia conseguir encontrar o grande amor da minha vida, alguém que me ame e que eu também possa amar. Aconteceu comigo.